É. Bom dia, boa segunda-feira. Agora, 43ª semana, estamos chegando na reta final dos nossos encontros, dessa caminhada. Deixa eu tirar meu destaque para vocês poderem ver todo mundo. E nós vamos começar com uma oração, né, Márcia? Ora, somos imensamente gratas por nossas vidas, nossas famílias, por esse mundo maravilhoso que o Senhor já nos entregou, pelo sol, o vento, a chuva, os animais, as flores, as plantas e tantas coisas maravilhosas que temos nessa terra. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos acompanhando, nos guiando, que possamos desfrutar, que possamos colaborar e transbordar na vida de outras pessoas tudo aquilo que já conhecemos. Que esse seja um dia de paz, de alegria, de sucesso, e que nós tenhamos conquistas inesquecíveis. É isso, Deus Pai Todo-Poderoso, que te pedimos e agradecemos em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. Deixa eu me colocar em modo de destaque aqui. Muito bem. Então, eu vou abrir a live rapidinho. Já que temos o recurso do filtro, usemos. Bendito seja. Ai, ai. Vamos esperar um pouquinho Ali, que ele já está entrando, ali vai começar. chegou. Pegou. Olha aqui, Mari, sorria. Porque se não sou eu fazer, A aí foto. nunca faz. Deixa eu ver. Saiu falando, deixa eu ver. Saiu bem. Aí, arrasou. Muito bem. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho, começar uma conversa, né? Porque é o tipo de conversa que a gente leva um bom tempo evoluindo. Que são os nossos pecadinhos diários, os nossos pecadinhos de estimação, as nossas pequenas falhas que a gente vai arrastando com a gente. Esses nossos pecadinhos, eu vou trazer alguns, mas depois, um pouquinho mais para frente, eu vou querer que vocês abram o microfone ou a câmera, o que vocês se sentirem mais confortáveis, para compartilhar um do qual você se sente confortável de compartilhar. Não precisa ser tão escabroso, pode ser um simplinho, para estimular quem está assistindo o vídeo a se olhar com esse olhar acolhedor, ainda que pareça crítico, mas é um olhar de percepção, né? De aumento de presença. Natália vai entrar. Então vamos lá. A regra para a gente olhar as nossas pequenas falhas, existem 3 lacunas onde elas começam a aparecer e a se ampliar, né? Então é que nem catar piolho. Quem tem filho ou já teve piolho, gente, catar piolho, quem já viveu a experiência sabe que, que é Apareceu? uma situação de muita cautela e paciência. A Ô, gente Mari, tem ainda que... existe? Ainda Existe, existe piolho? existe, Pelo seu existe, olhar, existe. existe. Eu acho, as minhas crianças não tiveram essa experiência. Eu tive e eu adorava, porque a mãe ficava me fazendo cafuné, porque quando a gente vai catar piolho, a gente tem que ficar passando, gente, camada por camada do cabelo para achar o bichinho. E ele é rápido e ele pula, é uma desgraça. Então, lêndia é mais fácil que tá dentro do ovinho, a gente vai lá, mata o bicho antes de nascer, mas quando é piolho é complicado. Então, é isso, sabe? Quando a gente fala dos nossos pecadinhos diários, a gente vai falar de 3 colunas, onde eles vão se ampliando e crescendo a partir daí, tá? Quando a gente fala das nossas de pecadinho, de pecado, a gente fala de tentação, é mais ou menos uma coisa assim. O pecado é uma tentação da qual a gente não conseguiu resistir.
né? Uma coisa que apareceu e a gente tropeçou. Existem 3 colunas. A primeira é o corpo. É aquilo que é do físico do nosso corpo. Tem esses pecadinhos do nosso corpo. Então, por exemplo, um pecadinho que a gente geralmente nutre é a gula. A vontade de comer. Putz, tá mal, tá num dia complicado. Tasca na comida. Ah, porque hoje eu mereço um chocolate. Oh, amor. A gente já vai falar sobre cada um deles. Então, primeiro é o corpo. E geralmente ali em volta de alguma coisa que circunda a comida, mas de modo geral, o corpo. A preguiça, a falta de ação física, né? É o primeiro foco que a gente precisa ter um olhar cuidadoso. Depois, lembra lá Jesus no deserto? Quem lembra? Jesus no deserto foi tentado 3 vezes. Primeiro pela comida, depois de 40 dias ele sentiu fome. É o físico, né? É a primeira coisa a ser testada é o corpo. A segunda coisa ele foi testado é reconhecimento. Né? O diabo vai lá e fala, mas olha aqui, tudo isso aqui. Não. Então, é o reconhecimento. É a gente querer ser olhado e amado pelo outro, se encontrar no outro, se sentir pertencente. Por que isso é uma tentação e pode ser um pecadinho? Porque a gente acaba depois, e a gente vai falar sobre isso, se colocando em situações que não são corretas para que a gente possa ter isso de recompensa. O ser aceito, o ser percebido, né? Tu percebe que é sempre o eu, né, que tá ali, o nosso ego querendo ser alimentado. E a terceira tentação que ele passou foi o ganho material, né? Tudo isso pode ser seu. Não foi isso o terceiro? Tudo isso pode ser seu, só precisa me adorar. Ou seja, a gente se coloca em situações para ter coisas ou benefícios. Vou mudar o olhar para facilitar. Facilidade. A gente busca, hoje a gente tem uma vivência em sociedade de querer facilidade, a gente quer que as coisas sejam mais leves, mais fáceis, mais fluidas. Então a gente tem, não estou dizendo que é ruim, mas estou só mostrando um comportamento. A gente tem o carro que nos leva sem precisar de grande esforço, a gente tem micro-ondas que aquece a comida em alguns segundos, né? A gente tem o fogão com acendimento elétrico, a gente tem o aquecedor a gás que aquece a água, percebe? Toda a nossa evolução, toda não, mas grande parte da nossa evolução, ela está no conforto, na facilidade da nossa vida. E isso é muito bom. Tudo tem 2 lados. Uhum. Tudo é positivo e negativo, né? Vai da dosagem, da medida, do tanto que tu tá pagando para ter tal coisa, né? Então, por exemplo, para ficar um pouco mais palpável, mais perto, porque senão a gente fica num mundo onde a gente não consegue acessar. Vou ser mais específica. Por exemplo, quando a gente começa a conversar, os pecadinhos, né? Entra numa conversa e a gente quer ter razão. A gente se vê, quando a gente tá numa conversa de dia a dia, a gente quer ter razão. Então é muito comum, não raro, muito comum, a gente se vê a caminhar numa conversa onde a gente está mais interessada em convencer o outro daquilo que nos é uma verdade, do que compreender o que ele está falando e sofrer uma interferência disso que ele está trazendo. Quando a gente está, por exemplo, no grupo de estudos, é muito mais fácil, né? Eu tenho o grupo de estudo, a Márcia frequenta, tem várias outras mulheres que estão lá para crescer, que estão lá para se desenvolver. É muito mais fácil a gente manter essa presença, essa consciência de crescimento. A gente consegue ouvir com mais facilidade. Mas e no dia a dia, no corre-corre, quando a gente está no piloto automático, porque é assim que a gente funciona, não dá para ter senso de presença o tempo todo, é desgastante. Quem já fez mindfulness sabe. Não dá para estar o tempo todo com a presença ativada. São momentos que a gente precisa conscientemente se colocar presente, certo?
Então, nesses momentos que a gente está funcionando no automático, a gente pode cair nesse pecadinho do querer ter razão. E eu acho legal, porque quando a gente vai, por exemplo, na raiz da palavra conversa, é convertere, do latim. Com é junto. Vertere é voltar-se para. Olha que lindo! Então, um significado dessa origem, dessa palavra do conversar, é se voltar para essa pessoa e estar junto dela. Concorda que quando a gente quer ter razão ou quer convencer o outro daquilo que a gente pensa, a gente não tá junto, a gente tá sozinho querendo carregar o outro para dentro do que a gente quer construir? Não é junto. Então não existe esse ampliado olhar quando a gente se permite ser envolvido pela outra pessoa, a gente quer ter razão. Quando que acontece isso, além do automático? De estar conversando com uma pessoa que a parte mais difícil, e essa é um pouquinho mais para frente, mas a parte mais difícil é quando a gente conhece esse assunto. A gente domina esse assunto. E às vezes essa outra pessoa tem um olhar que pode ajudar a gente a ampliar uma área que por acaso passou desapercebido, mas a gente conhece esse assunto. Então é mais fácil a gente não ouvir e não se colocar aberta para o outro porque a gente domina esse assunto. Então, na real, o que está acontecendo é que a gente não entrou nessa conversa. A gente está falando sozinha. E é mais comum do que deveria ser. Então, assim, uma conversa positiva é aquela que a gente entra para ouvir. Tem até, deixa eu ver se eu vejo aqui rapidinho. Uma passagem. Ó, o bichinho do pecou você? Aí ele se apaixonou por mim, ele não quer me deixar, o meu. Tu ainda tá com Apaixonou. dureza, né, Márcia? Tu trabalha falando. Então, é isso que a Fono falou para mim. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu não consigo melhorar, minha garganta tá assim. Ela falou, então fica 4 dias, 5 dias sem falar. Eu falei, aí não, né? Aí não consigo. É demais. Daqui a pouco eu encontro que eu tenho algumas passagens que eu vou querer ler para vocês. Então é isso, tá? Esse é o primeiro. E é um pecadinho que não precisa estar linkado ao segundo que eu quero abordar, mas ele pode caminhar junto, que é esse nosso ímpeto. E eu acho que mulheres, talvez, não sei se tem mais que homem, porque a gente costuma falar e se comunicar mais, ter resposta para tudo. A gente tem solução para tudo, a gente tem resposta para tudo, a gente sabe. Talvez não tudo, mas é um tudo assim, porque é mais frequente do que não. Deixa eu ampliar aqui rapidinho. Então, a gente tem esse comportamento. E eu diminuí agora a tela, não consigo mais aumentar. Então, o que acontece aqui? A gente perde a oportunidade, estando no automático, a gente perde a oportunidade de questionar, de fazer perguntas sobre a situação, sobre a pessoa, enfim, né? A gente perde a oportunidade de reavaliar questões que a gente carrega. Porque a gente está tão pronta para responder, a gente está tão pronta para entregar isso, que a gente só quer entregar. Sabe um correio atrasado? O correio não pega nada, o correio só entrega. O carro que passa na rua para levar entrega. Se não está programado para recolher, ele nem pergunta, ele só entrega. É uma programação mental. A gente tem esse jeito. É um problema, dependendo de quem traz o problema, então, coitado, só vai ouvir a resposta. Por que isso é ruim? Porque isso muitas vezes problematiza uma relação. Porque, de novo, quando a gente está respondendo, a Márcia já trouxe esse assunto à tona. Você, muitas vezes, no ímpeto de querer ajudar, você tira a responsabilidade do outro de resolver uma coisa que talvez seja dele de resolver. Porque a gente tem a resposta. Ou porque a gente quer ter a resposta. Então, o efeito que isso causa muda, né? O jeito que a dinâmica vai se formar muda.
Mas o pecadinho de querer ter a resposta para tudo, ele existe. É bom olhar para isso. E eu acho que isso também demonstra o terceiro pecadinho. E esse eu acho que todo mundo carrega, eu carrego, que é a pressa. A gente tem pressa para as coisas. A gente quer fazer as coisas rápido, a gente quer resolver as coisas rápido. Eu estava conversando com uma amiga e, e ela tem uma questão difícil de resolver, da qual eu posso fazer parte, assim, meio que eu estou envolvida na situação. E ela falava, isso não se resolve nunca, porque passou-se muito tempo. E eu falei, tu não vê as mudanças? Tu não vê como as coisas estão caminhando para uma mudança? Não está estagnado igual estava antes, 2 anos atrás. Não é a mesma situação, já mudou. Nós já estamos caminhando para uma mudança. Só que o resultado que tu busca ainda não aconteceu. Então, muitas vezes, durante o nosso olhar de pressa, a gente perde de perceber toda a evolução que já se deu durante o caminho de B para C. Mas a gente está lá em X, né? Querendo já a resolução de tudo. E perde esse início de construção. As coisas para mudar, as coisas para acontecer, dependendo, leva tempo. E a gente tem pressa. A gente tem pressa de não consegue parar para almoçar. A gente tem compromisso, a gente tem relógio, a gente tem. Eu gosto de todos os dias, mas eu tenho desenvolvido um carinho especial por sábado e domingo, por causa do barulho da cidade. Muda a frequência de energia da cidade. Para mim, não faz diferença nenhuma. Eu amo todos os dias. Segunda, adoro. Terça é ótimo. Adoro todos os dias. Mas sábado e domingo tem um som diferente. O trânsito é diferente. As pessoas caminham diferente. E não precisa ser assim. A gente pode ter um controle maior. Certo? Ari, posso falar, acrescentar uma coisa? Pode. Deixa eu tirar Tem meu muita, destaque para te muita, ouvir. eu tô Pode muda? falar. Não, não, pode Ah, não. falar. Então, muitas vezes também, gente, a tal da transformação que nós esperamos, ela só vai se concretizar quando nós mudarmos alguma postura nossa. Às vezes a gente fica falando assim, ai, mas isso não aconteceu, esse milagre, ou isso que eu espero. Às vezes, aquele pouquinho que falta precisa da nossa transformação. E a gente, às vezes, não consegue enxergar isso, que todo o processo geralmente é feito em e- etapas, né? E às vezes a gente está esperando a cereja, mas a cereja só vai acontecer quando a gente se transformar. E muitas vezes a gente fica esperando, só que já está muito perto de chegar onde a gente deseja. Mas a gente tem que ficar atento a isso também, principalmente se for mudança no outro, viu, gente? Cada dia mais eu tenho ó, experiências que, tanto minhas como de pessoas, né, as pessoas que eu atendo, que eu sempre falo, comece por você, comece por você, comece por você e dá resultado. Então, às vezes, essa grande transformação que a gente está esperando, a gente precisa só mudar uma chave em nós e ela acontece. É isso. É isso aí. Ainda na questão da pressa, né? É bacana a gente entender que todas aqui, não é todo mundo que está em São Paulo aqui, né, no grupo. A gente tem a Nath, que é de Altamira, Ah, mas bom, a Cris de Goiânia. é outro timing também. Em São Paulo a gente tem uma aceleração muito grande. Ela, a gente trabalha com uma energia de grande produtividade. E aí, o que existe nessa questão da pressa, e eu acho que está muito envolvido no momento que a gente vive hoje em dia, é que o nosso valor está atrelado
naquilo que a gente faz, executa e o resultado que entrega. Isso não é verdade. Mas a gente acredita. Queria saber disso que eu vou falar agora. Quem se identifica, levanta um dedinho no chat. Aquilo que eu produzo é o meu valor. Aquilo que eu faço e entrego é o que vai dizer se eu presto para alguma coisa. Eu só sei quem eu sou é pouco, não é o suficiente. Eu preciso entregar, preciso resolver, eu preciso participar de coisas, eu preciso ter resultado. E aí eu vejo nós, assim, quem tem, por exemplo, eu tenho família, filho, marido, trabalho, e aí eu preciso render. Eu preciso entregar um resultado. E se eu não o faço, meu valor diminui. Isso não é verdade. Não deveria ser. Eu acho que vale olhar para isso, sabe? Porque quando a gente fala da pressa, quando a gente está com pressa, a gente já falou sobre isso, mas é um pecado que a gente carrega todo dia. A gente é muito apressado. A maioria das pessoas são muito apressadas. Quando a gente está com pressa, a gente não tem deleite. A gente não tem desfrute do momento. Até problema pode ser agradável, gente. Quando a gente está comprometido a resolver questões que são nossas e a aceitar os desafios da vida, a gente tem um olhar curioso sobre as coisas. A gente já falou disso, né, Márcia? Sobre o olhar curioso das coisas, manter o olhar curioso das coisas. Eu acho que foi a inteligência positiva que a gente abordou. Sim. Manter um olhar curioso sobre as coisas. O que é isso? Por que que é assim? De onde vem? Mas por que tu tá desse jeito? Vamos conversar, entende? Se a gente tá com pressa, a gente não consegue mastigar comida e engolir e sentir sabor, sentir a noz moscada, o sal, a pimenta, sentir agridoce. Não tem, é taca pra dentro. Precisa desacelerar, não precisa ser completamente. Se é um desafio, faz alguma coisa mais devagar. Não é ficar 1 hora comendo o mesmo prato, não estou falando isso, mas é algo que você faça de modo automático acelerado, desacelerar. Tem uma passagem linda, eu acho que eu separei aqui, segura aí. Em Gênesis 2, ele fala assim: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. Tem um código aqui, que não é o nosso assunto, então eu não vou falar. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Conclusão. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. O descansar aqui, muitas já sabem, não é cansaço, é desfrute, é deleite, é prazer. Ele descansou da ação e agora ele vai contemplar. Amar o processo completo. Significa que ele não percebeu cada coisa? Quando você lê Gênesis no início, foi logo no início do ano que a gente leu, né? Quando a gente lê Gênesis, a criação do mundo, a gente tem muito claramente a forma como Deus encara os desafios de construção. Nós, tá? A gente precisa ser semelhança. A gente está diariamente construindo a nossa vida. Então, alguns processos, quando se concluem, precisam de contemplação, de deleite, de um olhar de gratidão, certo? Então, se Deus fez assim, a gente tem que fazer também. A pressa vai tirar nossa presença, a pressa vai tirar o desfrute, a percepção, e isso é uma tentação, isso é um pecado. A pressa, nesse sentido, é um pecado. Porque nos tira o desfrute que a gente deveria e poderia ter durante a vivência da vida, até nos problemas. Então, a pressa nos mantém rasos. A gente fica raso nas coisas. O oposto é profundidade. Então, a percepção aumentada, a presença aumentada, o estar naquele momento, naquele espaço, desfrutando em alegria, né, nos dá profundidade. Outro pecadinho que a gente carrega, e eu tenho intimidade com ele, é a culpa. Ele é sério, ele é grave, ele é comprido. Vocês já viram raiz de palmeirinha?
raiz de feijão, é pequenininha e, bicho, aquele negócio cresce que é uma loucura, quase não fica terra embaixo dele, é só raiz. É o emaranhado de raiz, né? E a terra tem umas terras no meio da raiz, assim. Não é assim quando se desenvolve muito tempo? Esse pecado de culpa é desse jeito. Ele vai poluindo, ele vai entrando, ele vai assumindo. Mari, Oi, é Natália. Posso falar rapidinho, antes de você entrar deve, nessa culpa aí? deve. Só lembrando, assim, a questão da pressa, né? Como o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, a pressa, ela vai justamente a questão, o que você falou do desfrute, né? A gente pode ter um dia corrido, né? A gente pode fazer as coisas correndo, mas lembrando que a gente precisa realmente estar dentro do propósito. Então, se a gente está fora do propósito, realmente está nos afastando de Deus. Então, isso daí, aí virou o pecado, né? Então, por exemplo, o que bate às vezes é porque a gente não tem a nossa organização do nosso dia a dia, e aí a gente não para realmente de manhã cedo para poder a gente estar buscando a Deus e tá fazendo tendo o nosso tempo de intimidade com Ele, né, para poder a gente viver o dia no desfrute. Então você já acorda correndo, já aí sim vira essa bola de neve, né? Acorda correndo, trabalha correndo. Quando chega de noite, você tá morta de cansada e aí você não quer mais ter nada, né? Então entra isso daí. É, a organização, né, do dia e você saber como que você deve realmente agir com Deus e não se afastar dele durante o processo. Maravilhoso. É isso aí. Ah, e outra coisa que eu preciso te corrigir. Uh, Essa eu preciso te olha lá. corrigir. Todo mundo precisa comer chocolate todos os dias. Só tem que comer o chocolate certo. Amada, Não é pecado, né, Não Natália? é Não é pecado. Vocês pecado. precisam Inclusive, comer é bom para o chocolate todos os dias. espírito. Só tem que comer o chocolate certo. a Comer, cho- Natália trabalha comer com. chocolate Chocolate, não pode ser chocolate acima de pecado. 70% e chocolate sem esse tanto de coisa aí que o povo fala que é chocolate, Açúcar e mas não é. gordura. Muito bom. É isso aí. Deixa eu voltar aqui, peraí. É isso. Obrigada, Natália. Maravilhoso. É isso, é o automático, né? Então, assim, tem a corrida, tem os momentos de corrida. Tem também, ouvindo a Natália falar sobre a pressa rapidinho, existe a construção sem propósito e sem conexão divina. Quando a gente perde o contato com a nossa essência. É mais ou menos isso. Às vezes, se não por desorganização do dia, pode acontecer uma jornada aleatória, sem alinhamento de propósito. Então, a gente viver uma vida correndo atrás das coisas, talvez não por desorganização, mas por ausência da presença de Deus. É aquilo que a Natália falou, eu vou reforçar. Tudo aquilo que nos tira da presença de Deus vai nos tirar a paz, vai nos tirar uma jornada de sucesso. A gente vai ter mais problema, dificuldade. Às vezes não é só pela falta de organização, mas pela ausência dessa consciência. Vamos falar da culpa. Culpa. Por que que a gente precisa culpabilizar alguém ou alguma coisa de algo? Por que que as coisas não podem ser como elas são? Por uma sequência de acontecimentos, por uma sequência de uma situação que se formou. Por que a gente precisa ter culpa? Essa palavra é pesada. Eu sou muito a favor de responsabilidade e autorresponsabilidade, certo? Então, sim, a gente precisa ser responsável pelas nossas atitudes e pelas consequências das nossas decisões. Mas a responsabilidade, a autorresponsabilidade não precisa estar atrelada à culpa. A culpa,
ela vem de crime. Eu cometi um crime, sabe? Então, como que a gente cura essa culpa? Eu vou falar mais dela, mas como que a gente cura? Vou provocar vocês. Deixa eu ler mais um negócio aqui, rapidinho. Ah, isso aqui eu não li. Ó, pega aí, Tiago 1,19. Eu passei. Lembra da conversa? Que eu falei de ter conversa? Tá fora de ordem, então eu não li para vocês. Pega aí, ó, da conversa. Tiago 1,19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Deixa esse guardadinho que eu não passei na hora lá. Então, sobre a culpa. Tem uma passagem que eu gosto muito de usar para eu tentar desconstruir isso dentro de mim, que é em Gênesis 3, quando rola lá o pecadinho, né, do Adão e da Eva, de parar de ouvir Deus. Não vamos entrar nessa vibe, porque não é sobre isso. Aí Deus chega para Adão e fala assim, para quem quiser depois pesquisar, anota aí, Gênesis 3, de 9 a 14. É um trecho que recorta esse momento. E aí ele fala, então tu comeu da árvore que eu proibi? É? Você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? É isso mesmo? E aí Adão inicia a nossa trajetória Não é minha, é de da culpa, Eva, né? que foi Aí, Márcia. aí Adão vem e joga toda a culpa na Eva. Mas é aí que tá, é no próximo do lado, entende? É no próximo que tá do lado. Essa é a questão. Aí ele joga. Foi a mulher que tu me deste, e não é nem a Eva que ele culpa, é Deus. Ele culpa Deus, é a mulher que tu me deste. Tá culpando Deus. Foi a mulher que comeu. E aí ele pergunta para a mulher: tu comeu? E ele fala: foi a cobra que me enganou. Então, assim, ó, a gente não precisa assumir culpa nenhuma. A gente precisa assumir responsabilidade. Ter autorresponsabilidade. Isso nos faz gente grande. Isso nos faz poderosos em relação à nossa vida. Por quê? A gente só pode mudar aquilo que a gente tem poder sobre. A gente não muda uma coisa que a gente não domina. Se a gente responsabiliza o outro por culpa, a gente não assume a situação para poder mudar aquilo que nos compete. Se a gente sente culpa, a gente já está no final da jornada onde vai ter uma sentença de culpabilidade. É encerramento, não tem transição e modificação. Entende a diferença? A culpa ela finaliza e não evolui, não transforma. Quando a gente se responsabiliza pela cota que nos pertence e permite ao outro, aí o problema é dele, não é teu, se responsabilizar por aquilo que é dele, a gente assume controle sobre essa situação e pode então transformar. Quer ver outro exemplo de assim, ó, não estou fazendo interpretação, Gisele, não é isso, mas é só para clarificar a ideia. Em Gênesis 4, a gente tem aquele momento que Deus pergunta para Caim sobre Abel, que Caim matou Abel. Onde está o teu irmão Abel? E ele fala, não sei, acaso eu sou protetor do meu irmão? Claro que aqui, essa jornada de Caim e Abel é outra simbologia, né? É uma conversa sobre outra questão. Mas o que tem aqui é o olhar de culpa e a fuga da responsabilidade. A gente se vê tão envolvido nas nossas dificuldades pessoais que não consegue se perceber em meio a um todo. A gente se diminui em um só dentro de, sabe? Fica preso em uma realidade única e singular. E aí a gente não consegue ter percepção do todo. E em nenhum momento Deus acusou, por exemplo. Ele perguntou, queria saber, talvez até para ajudar a resolver, né? Mas não houve isso. Enfim.
Então, a culpa nos carrega para um lugar, e aí eu vou fazer uma provocação bem, assim, vou fazer. Eu diria que a culpa é uma forma de controle nosso, de manipulação e de vitimização. Perfeito, perfeito. A gente Então, se isso é duro sente tão falar, né, Márcia? importante. Assim dizer. Muito bom, Mari. Muito bom. É muito isso. A gente se sente tão importante que está no ponto de julgar e culpar, e se sentir o culpado, quer controlar. Segue aí, me empolguei, E gostei. tanto faz, né? Porque essa situação é a mesma reação, é o mesmo sentimento. Se eu estou culpando a mim mesma ou o outro, não muda. Muda quem recebe o aval, né? Quem recebe a culpa. Mas é isso, eu me coloco no controle em um processo de vitimização para manipulação. E aí o que que acontece? Quando a gente fala de culpa, a gente fala de crime. Então, esse movimento de culpabilizar, ela é incriminatória. Então, ela é ausência de responsabilidade. É aquilo que eu acabei de falar. A gente perde esse envolvimento das partes envolvidas para a resolução. E aí, eu vou fazer mais uma provocação sobre isso. Quando a gente fala de culpa, e agora eu vou puxar para mim, tá? Que fica mais fácil, né? Quando a gente está se culpando das coisas, a gente tá, eu vou falar, vai pesar também, rapaz, inviabilizando o sacrifício de Jesus na cruz. A culpa, o sentimento de culpa, o lugar que a gente ocupa quando está sentindo culpa, não é o mesmo de responsabilidade. Então, a gente diminui, cancela o trabalho de Jesus na cruz. Sabe por quê? Ó, eu vou ler um trechinho aqui rápido. Segura aí. Tem uma passagem. Abre aí para mim alguém. Quem lê para mim? 1 Coríntios 15:3. Lê aí para mim. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 3. Quem consegue ler para mim? Qual, Alguém Mari? consegue? 1 Coríntios? Capítulo 15, versículo 3. Vamos ver. Abre aí. Fechou? Eu achei aqui. Pode ler. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Entendeu? Foi pago, mas não. Não, a gente quer, até isso a gente quer manipular. A gente quer ser o próprio Salvador, sabe? Tipo assim, meu, já tá pago, amor. Tudo que tu precisa fazer, o que tá sendo pedido é você perceber, se arrepender, certo? E mudar. Depois carrega a culpa. Culpa te coloca em poder da situação, como algoz, de você ou do outro. Mas te tira o caminho de redenção, te tira o caminho de transformação, ou seja, você está procrastinando, você está deixando de fazer uma mudança que seria possível no caminho da responsabilidade, não da culpabilidade. Então, você está inviabilizando esse caminho, quer ver? Aí eu vou fazer acalmar seu coração. Deixa eu ler outra passagem aqui, que é a sequência vai te falar por quê. Então, a Natália leu, obrigada, viu, Natália?
E aí tem no Mateus 11, versículo 28, fala assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso em vossas almas, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Mas daí, vou provocar. Daí, né, para você carregar a carga leve de Jesus, que é a transformação, você precisa abrir mão do controle, de estar responsabilizando você pela falha, pela ausência, pela falta de excelência, sei lá, pela qual motivo que você se leva a se culpar. Você não está colocando as coisas no colo de Jesus. E ele já disse: deixa eu levar, leva o meu jugo é leve, dá o teu que é pesado. Já paguei, já paguei todos os pecados. Você só precisa perceber e mudar. E a mudança se dá na responsabilidade, não na culpabilidade. É entender qual a parcela de responsabilidade que você tem sobre essa situação, sobre essa questão, o que é passível de mudança e alteração, o que ainda pode ter uma ação sobre, e executar essa ação sobre. O resto, entrega. Não está mais na tua mão. Então, sempre que você sentir culpa, fala, tô tirando negócio que não é meu, que é de Jesus, vou entregar. Não, culpa não. Responsabilidade, ação, movimento de transformação. Por isso que a gente sempre fala, eu e a Márcia, a gente fala com frequência, tenha um grupo de conversa, de apoio, aonde você tenha a segurança de um ambiente de exposição, sem recriminação, com o acolhimento, para a gente poder falar sobre essas coisas e ser transformado, às vezes pelo próprio falar e às vezes pelo olhar do outro nessa situação. Porque isso é uma coisa desses pequenos pecados, é isso que acontece. Quando nós estamos em uma comunidade para isso, o olhar fica acentuado, né, Márcia? A gente tem uma facilidade maior de percepção. A questão são as quedas durante a rotina do dia a dia. É aquilo que a gente não está o tempo todo na presença. Por mais que seja planejado, tudo certo, a gente está no automático muitas vezes. E aí desliza. Então, tendo esse grupo de apoio, a gente consegue voltar e ter esse olhar crítico mais carinhoso a respeito das coisas que nos envolveram durante a semana, durante o dia, enfim. Ter esse caminho. E Mari, aí, uma outra coisa também que é importante é que nós não temos julgamento, nós não temos julgamento. E muitas vezes, se você vive num ambiente de muito julgamento, tudo é pecado, tudo é culpa, e aí você acaba crescendo nesse ambiente. E aí você pode estar se sentindo muito culpado por coisas que não resolve, é a autorresponsabilidade que muda. Não adianta você se sentir culpado, pronto, estou culpada e condenada, não tem mais jeito. Não é isso. Não é isso. É você ver a sua autorresponsabilidade naquilo e falar: posso mudar? Não vou mudar. Então, esse ambiente seguro é muito importante. Nós não julgamos, não criticamos, a gente simplesmente fala assim: e o que é que você pode mudar nisso para não acontecer de novo? E pronto. Porque às vezes, dependendo do que você, o lugar que você for procurar, vai ser culpa e julgamento mesmo. E talvez por isso você esteja se sentindo tão culpada, por causa da ambiência, né, Mari? é, com certeza. Isso, obrigada, Márcia. Muito bem. Vamos para o próximo, que tá tudo Mari, junto, mas eu estou separando para a gente poder perceber. Pode falar. eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que são muçulmanas, né? E, e é impressionante como que eles param realmente tudo que eles estão fazendo para poder eles terem o tempo deles de oração, né? Durante aqueles horários que estão específicos ali. E, e assim, para gente que é cristão, isso daí é, é um tapa na cara, né? Porque às vezes a gente passa o nosso dia inteiro, semana,
e a gente não para nem sequer 5 minutos para poder a gente orar. E eles param tudo, independente do lugar que eles estão. Outro dia eu estava num restaurante e o homem pegou o tapetezinho dele, foi lá para o cantinho do restaurante, né, num local onde todo mundo que estava no restaurante conseguia ver. E eu falei assim, gente, que lindo isso, por que que eu não faço isso? Né? O outro cara, eu estava no avião, um judeu, daqueles que coloca, eu esqueci que coloca um fio assim no braço e tal. A faixa, aham. É, aí eu peguei e falei assim, não, eu vou seguir esse homem para ver o que que foi que ele pegou ali naquela sacolinha. Então ele pegou o Corão dele, a Bíblia, né? Pegou e pegou tudo dele e levou lá para um cantinho do avião e ficou ali orando e tal. Eu falei assim, gente, e a gente não faz, a gente tem vergonha, né, de mostrar e a gente tem vergonha, as pessoas sabem que a gente é cristão, mas a gente tem vergonha. E assim, o nosso dia inteiro ele se torna mais produtivo porque a gente está na presença de Deus o dia inteiro. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de ver esse tipo de situação, para mim é como se fosse um tapa na cara, realmente, de que eu que me digo tão cristã, né, não tenho essa coragem realmente de me expor, né, e Aham. ter o meu tempo com Deus regular durante o dia inteiro, de parar e ver que eu estou me sentindo mal agora, peraí, deixa eu parar. Ou então mesmo fazer uma escala, né, de oração, já tem horário para eles. Mas enfim, isso daí vale para a gente pensar, para a gente ter Ô, nosso tempo Nath, durante os dias. Nath, eu vou te dar fazer uma. Você tem o hábito de orar antes das refeições? Tem. Então, começa por aí, entendeu? Começa por aí, por exemplo. Nós aqui em casa temos esse hábito, e já é tão automático que a gente faz isso no McDonald's, no restaurante, onde a gente estiver, virou um hábito, entendeu? Não é que é automático, mas é hábito. Então, você pode ir mudando isso em você nas orações, nas refeições. Então, assim, começa a fazer isso, esse momentinho, quando você perceber, você está levando isso para os restaurantes, para as lanchonetes, as pessoas observam ou não, e talvez, da mesma forma como esse muçulmano foi um exemplo para você, você pode ser exemplo para outra pessoa, entendeu? Então, coloca só um pequeno hábito diferente, ao invés de sentir culpa, você pode falar o que é que eu posso mudar com autorresponsabilidade, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Então, é isso. É Elsa, uma coisa. Ah, Elsa quer falar? Pode falar. Não? Ah, tá achando, procurando o microfone. Achei, achei. Eu queria dizer que nós cristãos temos a sino da igreja que chama para oração ao meio-dia e às 6 horas. Ah, é verdade. A gente tem um é sino. mesmo. Algumas igrejas têm, nem todas, eu acho que aqui em São Paulo tem, aí do lado da tua casa ela aciona. Então tem que morar perto da igreja, Natália. Eu acho que eu vou colocar o sino aqui no meu celular mesmo, para poder ele me lembrar. Eu vou até contar uma coisa que eu tenho feito. Faz um ano já. Acho que já completou um ano, já até mais, eu diria. Eu coloquei alarme no meu celular. Sempre, eu comecei colocando sempre às 9 horas, às 21 horas. Sempre que acionava o alarme, eu fazia uma oração, um agradecimento. E no início era tipo assim, ai, obrigado, Senhor. Só, mas era uma lembrança. Aí eu passei a colocar em 3 horários, de manhã, de tarde e de noite. E aí eu sempre mudava no alarme o recadinho. O que que eu queria provocar? Então, assim, ó, agradeça sobre algo, ou faça uma oração, ou uma passagem bíblica, tanto faz. E aí eu lembro que nessa época, quando eu comecei esse exercício, eu estava fazendo um curso de teologia aplicada. E que eu até saí, não fiz só 2 módulos. E aí o facilitador perguntou, mas para quê? E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque
Porque muitas vezes a gente quer fazer perfeito e profundo e maravilhoso e uma coisa, e aí não faz, porque sabe que não vai conseguir fazer profundo. Porque não vai ficar perfeito. Então nem vou fazer, não adianta. E aí quando ele me perguntou aquilo, pra quê? Mas tipo, tem como se fosse um processo meu de religiosidade, sabe? Como se tivesse que ter hora para rezar. Mas aí que tá, era um exercício de busca de consciência, de busca de presença, porque no automático eu não dava conta. Aí hoje, em outubro, por motivos que não cabe aqui compartilhar, uma coisa minha, eu comecei a fazer uma jornada de oração. Então eu coloquei alarme às 6, às 9, ao meio-dia, às 3, às 6 e às 21. E é segundos. Quando aciona, eu faço uma prece, eu falo assim, e agradeço uma coisa que na hora está acontecendo comigo. É só isso. Tá puxado porque é um exercício que em outubro eu quis fazer. Vai durar outubro esse exercício, entende? É 30 segundos às vezes são 2 minutos. Então, assim, ó, qualquer coisa que seja um pouco mais do que a gente está fazendo já é bom. Ô Mari, também é bacana porque com esse movimento você começa a viver o em tudo dai graça, né? Aham. Porque na Bíblia fala, em tudo dai graça. Esse lance do alarme eu achei muito bom, porque assim, a gente esquece, a gente às vezes fica esperando grandes milagres, sendo que o milagre é a gente estar vivo e tem tudo aí para nós. A chuva que cai, o ar, as flores, tantas coisas, os pássaros que cantam, a gente pode ouvir aquele banho, como eu, que eu agradeço muito o banho, o alimento, os filhos, a família, gente, é milhares de coisas, só que a gente esquece de agradecer. Então, de repente, esse movimento da Mari, você começa a treinar seu cérebro, né? Em tudo dá graça, muito bom. E é um segundo só, eu acho que é isso que faz a E se é diferença. muito, faz um só durante o dia, não tem problema. Exato. E É uma daquilo que jornada. está acontecendo no momento, achei muito incrível Perfeito. isso. É o que está no momento. Então, se tu está comendo, é comendo, bebendo uma água, é bebendo, se está dirigindo, não importa. Muito bom, Mari. É um exercício legal. É isso aí, é só para criada de consciência, né? Aí, eu sei que agora a gente está avançando no horário, quem tiver que sair, fica à vontade de ver depois o gravado, mas eu preciso entregar o conteúdo. Qual que é a questão aqui, ó, que eu queria trabalhar? O vitimismo e a arrogância. Ah, conheço os dois. Conheço, é tudo isso aí, pecadinho. Vitimismo e arrogância. Tá no mesmo patamar? Tá no mesmo patamar. Sabe por quê? A gente já falou disso, mas é que eu separei para a gente aumentar, ampliar a consciência sobre ele. Quem quiser falar, levanta a mãozinha, tá? Qual que é a grande questão do vitimismo e da arrogância? A gente não trabalha a humildade. E é um comando divino serdes humildes. E humilde não é miserável, não é inferior. Humilde é passível de modelagem pelas mãos de Deus. Ser humilde é ser capaz de mudar de ideia depois de uma vida inteira falando a mesma coisa. Ser humilde é permitir ser humilhado numa falha, porque na arrogância a gente cresceu tanto dentro de uma verdade que aquilo, para ser mudado, tinha que ser quebrado. E aí, quando a gente está arrogante numa verdade, a gente precisa cair, entendeu? O vitimismo é aquilo que a gente falou do controle. A gente não trabalha humildade no vítima, porque o vítima. Ixi. Fernando, WL. Segurança lá da loja. Alarme disparando. Deus protege. Então, a gente precisa. Qual que é o trabalho? Vitimismo e arrogância precisa trabalhar o ego. A gente precisa trabalhar o ego. Se a gente está na arrogância de achar que sabe, domina, e às vezes a gente mascara, tá? Às vezes a gente mascara isso. A gente fala um discurso
que diz uma coisa, mas o nosso comportamento, a nossa posição é outra. É de arrogância. A vitimização, mesma coisa. Às vezes a gente não tá lamuriando. Ai, de mim, ai, não sei o que lá. Mas o comportamento frente à situação delata o vitimismo. Entende? Então, cuidado, porque engana. Então, a gente tá no vitimismo e na arrogância, a gente tá entre o flagelo e o massacre. Ou tu tá massacrando alguém, ou alguma coisa, ou tu tá flagelando alguém, ou se flagelando, né? Se flagelando, massacrando. Cuidado. Nisso, a gente perde, porque o ego não é trabalhado. A gente não cresce, não evolui. Então, o ego que ganha a jornada, o ego que tem espaço para ser ouvido, não é a nossa essência. A gente não desperta a nossa identidade. E aí a gente tem relações conflitantes, relações desafiadoras e complicadas, quando o ego está coordenando. E aí, por último, para poder encerrar, é só um apanhado de detalhes para perceber. Vou ler uma passagem rapidinho antes de falar o que é, vamos ver se vocês identificam. Quando Eclesiastes 5, versículo 4. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpri-as, sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. A palavra profética, ela tem poder. A palavra, ela delata os pensamentos que você alimenta e acumula e começa a vivificar o pensamento. Então, quando você fala o que já está pensando e você realiza o pensamento na fala, profetizando. E a fala que você emana, ela tem reações no mundo e vai gerar consequência e concretização de coisas e de situações. Então, quando a gente promete e não cumpre, a gente abala a palavra profética, a gente abre um gap de execução, a gente cria traumas, falhas, recursos que vão dificultar a profetização positiva dessa palavra, ok? Então, a gente promete, porque assim, ó, quando a gente promete uma coisa, a gente está prometendo no desejo de fazer. Só que a nossa vida não pode ser guiada pelo desejo. Né? Por isso que a gente faz jejum. A gente não pode guiar a nossa vida no desejo. A gente tem que guiar a nossa vida nas decisões e nas ações. Tem uma passagem que fala que a fé sem obras é morta, porque o desejo de fazer nada faz, nada executa, nada realiza. A ação de executar, a ação de fazer é o que gera a transformação, é o que gera o movimento de vida. Então, cuidado com a palavra que promete no desejo de fazer, se não há a ação para execução daquela promessa. Então, esse é um pecado, prometer e não cumprir. Certo? Então, olha para isso. Quando você prometer algo e não cumprir, volta. Sem culpa, por responsabilidade. E olha para isso. Por que eu prometi? Porque eu estava sentindo que eu estava em falta com aquela pessoa. E ela precisava daquilo, eu queria fazer aquilo, eu prometi que ia fazer, mas não consegui. Continuo em falta. Só que agora eu gerei uma expectativa, gerei uma mácula, né? Porque houve uma ação que profetizou algo que não aconteceu, certo? Então, olhar para isso, voltar. Se eu prometi e não cumpri, por que isso se deu? Aí eu queria lembrar que a gente lembrar não, juntar numa frase que eu já disse. Nós somos uma somatória de 3 coisas. Nós somos o que nós pensamos, nós somos o que nós falamos e nós somos o que nós fazemos. Isso é que a gente é. Não é só o que está na sua mente ou na sua intenção de exposição. Nós somos aquilo que pensamos, que falamos e que fazemos. É isso que vai revelar quem a gente é.
Então, quando a gente quer mudar quem a gente é porque não tá gostando, o que que a gente faz? Primeiro muda o pensamento. E tá na Bíblia também, não tá? Renovai os seus... Não tem um trecho que fala? Renovai sua forma de pensar? Sedes novos em Cristo, uma coisa assim? Tá lá, Paulo que diz. Então, renova, cuidado com aquilo que profetiza, profetizou, faz, cumpre. Olha para as tuas ações. Quer ser diferente? Faz diferente. Começa a fazer diferente. Certo? Então, gente, é isso. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente fica até amanhã. Vou passar as tarefas da semana. A gente segue com o mesmo livro. Acho que é a última semana desse livro. Mês que vem a gente vai ter um livro novo. É jornada final, tanto faz o que já foi até aqui. Começa hoje, começa agora. E faça essa modelagem, assiste esse filme, porque é muito top. O filme é Poder Além da Vida, muito bom. A Bíblia são muito pequenininhos, tá? São profetas mais ou menos da mesma lacuna de tempo, do mesmo momento histórico. Então, acho que vale ler todos juntos. Obadias, depois eu passo no grupo, tá? Joel, Miqueias, Amós e Oséias, tá? Dá uma corrida aí e fixa naquele que mexer com você, tá? A modelagem é Sadio Mané, ele é jogador de futebol, ele tem uma história que acho que vale a pena a gente olhar com muito carinho e se inspirar. O melhor da modelagem é quando a gente pega alguma coisa dessa pessoa e coloca na nossa vida e começa a se comportar desse jeito, sabe? Nossa, isso que ele tem é tão legal, vou fazer. Pronto, já gerou mudança. Modelagem por observação, sem ação, faz nada. O jejum são 12 horas de jejum noturno. Então, você vai escolher as 12 horas. Você vai começar no fim do dia, em algum horário, e vai terminar depois de 12 horas na manhã do dia seguinte. Para quem não tem habilidade de jejum, faz um dia só. Para quem já desenvolveu a habilidade de jejum, dá conta, funciona, domina, 3 dias. Quem quer viver o desafio, mas é noturno, tá? Então, assim, ó, finaliza o dia, sei lá, 6 horas, 5 horas da tarde, com um jantar, agradece, faz oração, né? Vai à noite, e aí nas 5 horas, 6 horas, a hora que completar 12 horas, tá liberado do jejum, faz uma oração de entrega e já pode tomar café da manhã, tá? Esse é o exercício noturno, para mostrar que o simples e o que é menos radical funciona do mesmo modo, tá bom? Acho que é isso, né? Já passei tudo. Muito bem. Então, boa semana. Qualquer coisa, manda uma mensagem. Quem está no grupo VIP, que não é a comunidade, é o grupo, a gente vai abrir o grupo. Vocês vão poder conversar agora umas com as outras, tá? Para quem está no canal, segue fechado só para comunicação. Tá bom? Beijo no coração. E até mais, gente. Obrigada pelo tempo de vida de vocês. Beijo, beijo. Tchau, Érica, sua linda. Tchau, Márcia, Elza, Elisandra, Cris. Até mais, meninas, mulheres maravilhosas.